É isso, nova Selic em 14,25. Agora aqui no nosso Morning Call, 20 de 3 de 2025. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Vamos lá então falar das notícias, né, interessantes aqui sobre o nosso mercado e também mundo afora. Bom, decisão de política monetária guiaram o dia de ontem. Nos Estados Unidos, como já sabido, amplamente divulgado na mídia, o Banco Central de lá dos Estados Unidos, o Fed, né, manteve a taxa de juros na faixa entre 4,25 e 4,50, né? Lá é uma banda de juros em linha, muito em linha com as expectativas, já era amplamente esperado. E o comunicado pós-reunião também afirmou que as incertezas em torno ali das perspectivas econômicas continuam e até aumentaram, tá? Mas a autoridade monetária reduziu a projeção para o crescimento do PIB, também, né? É importante isso, enquanto aumentou a inflação para esse ano. Então, isso, apesar da manutenção dos juros lá nos Estados Unidos, o Fed ainda não colocou uma postura de que deve diminuir os juros nos próximos meses, tá? Para aumentar a liquidez ali da economia. Enfim, vamos ver como é que vai ficar. Na China, o Banco Central manteve as taxas de juros inalteradas, conforme esperado. Então, os primeiros sinais ali de recuperação econômica continuam bem nas margens. Os lucros dos bancos também reduziram. Então, a China vem passando ali por alguma dificuldade, esperando ali medidas de estímulo por parte do governo central. Aqui no Brasil, então, o esperado aumento de 1% na taxa Selic aconteceu. Estamos em 14,25, a maior taxa Selic em muitos anos. Só chegamos a esse patamar uma vez em toda a história. Vamos lá, força. Parte do mercado ainda temia que o Copom pudesse colocar maior peso na desaceleração econômica, o que não aconteceu, então, e no comunicado, inclusive, abortou todo esse discurso, tá? É, Eles colocaram um tom bastante vigilante no comunicado, dizendo que ainda não tem desancoragem adicional nas expectativas de inflação, projeções de inflações, etc. Então, a resiliência da atividade econômica continua preocupando e as pressões do mercado de trabalho também. Então, vem por aí, talvez, mais aumentos, porque, entre aspas, eles colocaram lá, o momento exige uma política monetária mais contracionista. Então, a conferir. Hoje ainda a gente tem a decisão de juros do Banco da Inglaterra, tá? A expectativa é que os juros sejam mantidos lá em 4,5%. Vamos para as bolsas, então. Quarta-feira, o Ibovespa, ontem, né, avançou 0,8 aos 132.502 pontos, sexto pregão consecutivo de alta do índice. Amém. E o desempenho positivo foi em linha com os mercados globais também, tá? S&P 500 lá nos Estados Unidos subiu 1,1%, Nasdaq 1,4%, no dia aí de decisão de juros e tudo mais. É, Tudo isso veio em linha ali com o que o mercado já aguardava, tá? Ademais também, Jerome Powell, o presidente do banco do Fed, né, lá dos Estados Unidos, afirmou, sugeriu, né, que as políticas tarifárias do governo Donald Trump não terão um efeito muito amplo, né, terão um efeito apenas transitório na economia dos Estados Unidos. O principal destaque positivo do dia ficou com Vivara, subiu 7,6%, repercutindo resultados do quarto trimestre da companhia. Já o destaque negativo ficou com Happy Vida, saúde, né? 4,2%, em meio às expectativas da divulgação dos balanços da empresa, tá? Nesta quinta-feira também temos a agenda econômica, a decisão do Reino Unido, já disse, e a temporada de balanços do quarto trimestre de 2024 segue firme. Temos aí
Anima, Benimon, Semig, Cirela, Hypera, JSL, Meilus, Melnick, Miss, Petsy, Vivio e Zamp, várias empresas aí grandes vão reportar então os seus resultados. Renda fixa, então, juros futuros encerraram a sessão com fechamento no longo da curva, tá? No Brasil, os investidores se mantiveram no aguardo da decisão de juros pelo Copom, e aí a taxa DI acabou encerrando o nominal 26, 14,72, um BIP abaixo do anterior. Janeiro de 27, 14,4, caiu um pouquinho mais, 2,4 bips. O que caiu mais foi o DI janeiro de 29, caiu 7,9 bips para 14,11, tá? Nos Estados Unidos, os Treasuries também tiveram um dia de queda. Terminaram em 3,99 o de 2 anos, enquanto o de 10 anos caiu 4 bips a 4,25 por ano, tá? Bom, para mercados globais, né, nessa quinta-feira, operam em alta nos Estados Unidos, S&P 500 0,2% e Nasdaq também, após os índices registrarem alta de ontem, né, a manutenção dos juros deve contribuir ainda para um pouco mais de alta nas bolsas americanas. E na Europa operam em baixa, tá? O Eurostoxx está 0,4%, os anúncios referentes à política monetária afetam por lá. E na China fecharam em queda. O CSI, né, o Shanghai Composite, fechou 0,9%, e Hong Kong fechou 2,2% após a manutenção dos juros, tá? Para terminar hoje, um pouquinho diferente aqui, o IFIX, o meu querido IFIX aqui do nosso Radar FI, fundos imobiliários, o índice de fundos imobiliários encerrou a quarta-feira com alta de 0,58%, está mantendo uma grande tendência positiva nos últimos dias, ao registrar já o seu 13º pregão consecutivo de valorização. Vai, fundos imobiliários, eu adoro essa classe de investimentos. Esse desempenho ocorre mesmo diante da expectativa de uma nova rodada de aumento da Selic, tá? Isso está acontecendo de fato também porque os fundos foram muito pressionados antes, né? Então agora está ocorrendo uma boa correção. Quem vendeu lá na pressão, tudo mais, acabou infelizmente tomando bons prejuízos. Sempre a importância da resiliência, né? Mas o avanço também das negociações ali entre o governo e o Congresso para a manutenção da isenção dos impostos vem refletindo ali um misto de incerteza e de otimismo em relação a esses papéis, tá? Principalmente ali fundos de tijolo, né, e fiagros, tá? Devo gravar um vídeo para o Radar FI sobre esse assunto. Bom, o desempenho dos de tijolos realmente está muito acima, né? A valorização média de 0,71% ao dia, na média ali de todos os de tijolos, né? E também ontem a gente tivemos alguns destaques positivos, por exemplo, o Tegar, que é um fundo de tijolo que estava bem deprimido nos últimos tempos aí, valorizou bastante ontem, 5,7%. Tá? Então, também tivemos na ponta negativa alguns fundos que caíram, mas tivemos mais destaques positivos do que destaques negativos para o IFIX nesse último período, tá bom? Ufa, é isso aí. Nova Selic então, vamos para cima, renda fixa, vai que vai. Pressão aí na renda variável. E é isso, né? Esperar que a política monetária tome conta aí e consiga de fato conter aí todas as dificuldades que o nosso país vem passando na parte econômica, tá bom? Forte abraço a todos, espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem com seus amigos. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Forte abraço. Tchau. Here we go.